cumprimentar todo o povo que me escuta com a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, dos versos 1 ao 14. É o texto que nós vamos estudar hoje. E com este texto eu queria dar seguimento ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. E hoje queria falar convosco sobre os segredos do Apocalipse. Os segredos do Apocalipse. Como o texto é muito extenso, são 14 versículos, eu vou só ler o primeiro versículo e depois, à medida que for expondo, for falando convosco, nós vamos falar sobre todos os outros versículos. Amém? Apocalipse, capítulo 5, verso 1 diz: Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Só até aqui, depois fazemos a leitura à medida que o sermão vai decorrendo e que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que nós possamos entender tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser escutado. Seja assim, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença. Meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Amém e amém. A forma como alguém vê o mundo determina a forma como esse alguém vive. A forma como alguém vê o mundo determina a forma como esse alguém vive. Os filósofos chamam a isso um palavrão chamado cosmovisão, ou seja, a nossa visão do mundo. Cada um de nós tem uma visão diferente do mundo em que vive. Todos nós temos uma cosmovisão, sejamos letrados ou incultos, todos nós temos uma forma de ver o mundo que nos rodeia. E isso, ele vai ditar não só quem nós somos, mas também como agimos. Por outras palavras, a forma como eu vejo o mundo, ele vai me guiar a viver dessa forma em que eu acredito. Ela muda quem eu sou e muda a minha forma de agir. Por isso Jesus, lá em Lucas 11, verso 34, diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo, da forma como eu vejo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Repara, pois, a forma que tu estás vendo o mundo que te rodeia. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. A visão do mundo é a estrutura pela qual a pessoa entende os dados da vida. Você repara que os políticos têm um entendimento de mundo. Eles programam toda a sua vida política na forma como eles veem o mundo, a sociedade, a economia e tudo mais. Os empresários já veem o mundo de forma diferente. Eles olham para o mundo e tentam descobrir o que é que faz falta ao mundo para eles poderem empreender. Os artistas olham para o mundo de outra forma completamente diferente. E nós hoje, cristãos, também olhamos para o mundo de uma forma, mas muitas vezes essa forma está completamente errada. A ser verdade isto, então como é que eu devo observar a existência? Como é que eu devo observar o mundo que me rodeia? O mundo foi criado por Deus. A ser verdade isto, que tipo de olhar devemos colocar sobre o ser humano? Como é que eu devo passar a olhar o ser humano? Sobre que perspectiva devemos ver a vida? A partir do texto que vai ser trabalhado, capítulo 5, nós vamos aprender como interpretar o desenrolar da história. Sim, porque o Apocalipse é um livro que nos narra a história da humanidade. O Apocalipse foi um livro escrito, 70% do seu conteúdo é história do Antigo Testamento. Mas essa história tem um culminar, tem um final, e é isso que nós precisamos entender.
E eu queria que os meus queridos prestassem toda a atenção hoje, porque não entender Apocalipse 4, não entender Apocalipse 5, os bastidores do Apocalipse e os segredos do Apocalipse, nada nos vai aproveitar o resto do livro. Portanto, é muito importante estes primeiros capítulos. Foi importante o primeiro capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 3, o estado caótico que o mundo e a Igreja está. O capítulo 4 e 5, Jesus nos convida a entrar na sua intimidade e abrir o leque, nos revelar quais as suas vontades. E a partir do capítulo 6 nós vemos o desenrolar da história, tanto para o cristão como para o não cristão. Conhecendo a resposta a estas questões, vai determinar o nosso modo de vida. Se você entender o capítulo 4, se você entender o capítulo 5, você vai olhar o mundo de outra forma e vai começar a viver de forma completamente diferente. Mas também a visão que você irá ter do mundo, ou não, ela irá contribuir para a construção, ou não, de um mundo melhor. Por outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a construção de um mundo melhor está nas nossas mãos. Na nossa maneira de olhar o mundo, na nossa maneira de entender o mundo, na nossa maneira de observar o mundo, está nas nossas mãos nós construímos ou não um mundo melhor. Esse é o chamado da Igreja. Esse é o nosso chamado. E o sermão de hoje, baseado no capítulo 5, que é o capítulo 5 todo, ele nos dá respostas de forma a como devemos olhar a vida. E nós devemos olhar a vida tendo em mente três coisas. Primeiro, quem é o sujeito da minha história? Quem é o sujeito da história da humanidade? Quem é o ator principal? Segundo, qual é o segredo desta história? Porque esta história tem um segredo e está oculto ainda. Terceiro, como é que esse sujeito da história conduz a história, a própria história? O texto do Apocalipse 5, ele nos revela segredos indispensáveis para a nossa vida e para o mundo no qual vivemos. Esse foi o propósito de João, para aquelas igrejas, para aquele povo cristão lá nas cidades de Ásia Menor. Ele quis alegrar o povo, ele quis consolar o povo, ele quis pastorear as suas almas, dizendo: não desesperem, porque a história que vocês estão vivendo não é a vossa real história. Vocês precisam olhar e ver qual é a verdadeira história que Deus preparou para vós e para o resto do mundo. Agora, de novo, eu vou frisar isto todas as vezes que eu falar do Apocalipse. O Apocalipse não é um livro de terror. O Apocalipse não é um livro enigmático. Ele não nos propõe estarmos aqui a desconjuntar os enigmas e os chifres e as cabeças, estas coisas todas. Não. O Apocalipse é um livro de esperança. Porque quando você aprender quem é o Senhor da história, quem é o sujeito da história, quando você aprender os segredos da história, você vai criar esperança. Você vai criar alegria. Você vai se fortalecer em fé, em confiança em Deus. Ele não se propõe, o livro do Apocalipse, não se propõe a perturbar a nossa alma com especulações e enigmas sobre o futuro. João não teve qualquer objetivo nisso. Quando João se propôs a escrever o Apocalipse, ele não estava pensando nisso. Ele se propõe a pastorear o coração dos crentes em dificuldades. Todo crente hoje sofre dificuldades. Todo crente hoje sofre dificuldades existenciais, porque você não conhece o mundo onde vive, você não sabe qual é o propósito do mundo, da sua vida, você não sabe... Você olha a sua vida de uma forma caótica, que é a forma como o mundo está. Portanto, você está em dificuldades. O Apocalipse serve para pastorear as suas almas. O Apocalipse serve para acalmar as suas almas. O Apocalipse é um bálsamo para o nosso coração, é um bálsamo para a nossa alma. Mas ela também, o Apocalipse, se propõe a nos ensinar a ver a vida conforme a revelação de Deus. Você tem que começar a olhar para a vida com os olhos de Deus, não com os seus. Porque conforme você olha, é tudo caótico, é tudo desgraça. Mas você tem que começar a olhar para a vida, tem que começar a olhar para o mundo a partir dos olhos de Deus. E como é que eu faço isso? Através do Apocalipse. É assim que nós devemos ver
o livro do Apocalipse, e não de outra forma. João, inspirado por Deus, ele nos ensina que por causa do pecado, a vida se tornou penosa para todo o mundo. Você hoje sofre, sabe porquê? Porque alguém pecou. Você hoje vive em dificuldade, sabe porquê? Porque alguém pecou. O pecado entrou no mundo, o pecado entrou a morte, e o salário do pecado é a morte. Portanto, agora você deve aprender, através das palavras de João no livro do Apocalipse, que existe uma outra forma de vida que você não conhece, mas vai começar a conhecer. Se nós olharmos aí o capítulo 1, verso 9, olha o que é que diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro, na onde? Na alegria? Não, na tribulação. No reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa de quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Reformada de Olhão e todas as outras. Paulo, eu, João, irmão vosso, na tribulação. João estava sofrendo, assim como as igrejas estavam sofrendo. Mas apesar do mundo caótico, apesar de João ter uma noção, uma visão de mundo real, ele estava caótico, o mundo na altura, naquela época, na época de João, estava caótico, era guerras, era conquistas, desconquistas, era perseguição aos crentes, a igreja tinha que andar fugida, eles faziam os cultos debaixo da terra, dentro das montanhas. Mas apesar disso tudo, João traz da parte de Deus uma palavra de consolo à igreja. Posso ouvir dizer um amém? Apocalipse é da parte de Deus uma palavra de consolo à igreja. Paulo entendeu isso e escreveu em Romanos 8, verso 18 em diante, diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, veja, Paulo também estava sofrendo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, aquilo que nós estamos sofrendo hoje não tem nada a ver com a glória que nós vamos ver e que nós vamos encontrar. A ardente expectativa da criação, veja que Deus está expectante. Deus está como o noivo esperando a noiva. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Entenda-se, Adão. O mundo está como está, não é voluntariamente, mas por causa do pecado que tem entrado no mundo. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o seu sofrimento hoje, aquilo que você herdou de Adão, não é o fim final. O fim final da nossa existência neste lugar, neste mundo caótico, é a glória de Deus. E isso é o que nós vamos aprender no livro do Apocalipse. Veja que lá atrás, Jesus convida a João para entrar. Entra! No capítulo 3, a igreja tinha-o fechado fora da porta. Tinha colocado Jesus fora da porta. No capítulo 4, o próprio Jesus diz: entra, vem, vê. E é isso que o Apocalipse 5 nos dá. E por isso é que nós podemos entender, porque ele está expectante. Ele está na esperança de que o povo seja redimido do cativeiro da corrupção, ou seja, o povo seja redimido do pecado. Deus ainda está na esperança e por essa razão Deus ainda não destruiu o mundo. Porque era muito fácil para Deus, meus queridos, conforme Ele fez no dilúvio. Ele já podia ter feito. Acabava com isto. Colocava, destruía tudo, e se Ele quisesse, por sua livre e espontânea vontade, por sua inteira vontade, para o louvor da sua glória, se Ele quisesse, fazia um mundo novo. Mas por causa da sua expectativa de que fosse redimida do cativeiro a glória dos filhos de Deus, do seu povo, da sua nação,
é que ainda não destruiu isto. O capítulo 1 do Apocalipse mostra o sofrimento de João e a visão do Cristo ressurreto e vitorioso. O capítulo 2 e 3 do Apocalipse nos mostra o estado caótico das igrejas de todas as eras. Um estado completamente desolador. Até os dias de hoje. Porque todas as igrejas nos dias de hoje, amada e querida igreja, escute com atenção o que eu vou dizer. Todas as igrejas, até aos dias de hoje, elas estão no mesmo estado que aquelas 7 igrejas lá na Ásia Menor. Exatamente igual, e é isso é que Deus está falando. Para que nós olhemos e comecemos a observar o mundo de forma diferente, comecemos a observar o mundo com os olhos de Deus. Só assim a igreja pode mudar. Falta de amor. A igreja hoje vive com falta de amor, exatamente igual à igreja de Éfeso. Falta de fervor, falta de santidade, falta de perseverança, falta de sinceridade, falta de verdade. A igreja hoje vive assim. E a menos que nós entendamos aquilo que Deus nos quer dizer, a menos que nós absorvamos e comamos as palavras de consolo que João nos está trazendo através do Apocalipse, a igreja nunca vai mudar. A igreja nunca vai mudar o seu sentido de olhar o mundo. Porque, infelizmente, não são poucas as pessoas que vão à igreja apenas e só para seu benefício próprio. O Cristo vitorioso, o Deus Criador, eles ficam trancados fora da porta das igrejas. Infelizmente. É isso que está acontecendo. E é isso que vai acontecer. Amor, fervor, santidade, perseverança, sinceridade e verdade são alguns dos atributos que Deus espera em seus filhos. Você está aqui hoje, é para cultivar estes atributos. Você vem amanhã, é para cultivar estes atributos. Você tem uma Bíblia, é para cultivar estes atributos. Você vive em união de irmandade fraternal. É para cultivar estes atributos, porque é isso que Ele espera de nós. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo favor imerecido de Deus, tudo já teria sido destruído. O próprio Salomão, o autor de Lamentações, ele expressa isso. Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que me pode dar esperança? O amor, o fervor, santidade, perseverança, sinceridade e verdade. Só isso me traz esperança ao meu coração. Tudo o resto é caótico. Tudo o resto é mundo depravado. Verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia e glória a Deus. Nós ainda não fomos consumidos. Nós ainda não fomos destruídos, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus ainda está expectante. Deus ainda não fechou a história. Graças a Deus que nem tudo está perdido. Paulo diz, instrui o seu discípulo Timóteo, 2 Timóteo 2:13 diz: se somos infiéis, e somos, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Aquilo que ele fala, aquilo que ele falou, vai-se cumprir. Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 2 e 3 nos mostra a desolação do mundo e das igrejas. Apocalipse 4 e 5 mostra-nos Deus abrindo o seu coração para nós. Mesmo assim, Ele ainda não está irado. Mesmo assim, Ele ainda não é um Deus irado. Ele ainda mostra o seu coração ao seu povo. Assim como mostrou lá atrás, no deserto, nos 40 anos de peregrinação, Deus sempre abrindo o seu coração ao seu povo. E o povo sempre olhando as coisas à sua forma. Cristo vem à terra, morre por um povo, morre pelos seus. Deus sempre mostrando o seu coração. E o povo fazendo o quê? Sempre vivendo à sua maneira. Da mesma forma como
como Israel lá atrás no deserto. Não pense que é diferente. Nós ainda continuamos olhando ao contrário de Deus. Nós ainda continuamos olhando para o nosso umbigo. Mas Deus nos convida a entrar na sua intimidade. Deus nos convida a entrar na sala do trono. Sopra aqui, diz Jesus, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Sopra aqui, diz Jesus hoje à sua igreja. Vem para perto de mim, entra na minha intimidade, senta-te ao meu lado, junto ao meu trono, derrama-te aos meus pés, sopra aqui. E o que é que o povo faz? Foge, vira costas, fala conforme quiser, age conforme lhe apetece, vive a sua própria vida e não a vida que Cristo nos veio dar. Esse é o nosso estado hoje. Por causa disso, não é sem razão. Eu, ao falar com várias pessoas, eu ouço isto todos os dias, nos mais variados temas. Não é sem razão que, para a maioria das pessoas, a história é uma sucessão de acontecimentos e fracassos sem sentido. As pessoas olham para trás e dizem: se Deus é bom, por que é que isto aconteceu? Das duas, uma. Ou Ele não é bom, ou Ele não é tão poderoso assim como tu falas. Quantas vezes, meus queridos, já ouvi isto? Por causa disso, por causa desses pensamentos, as grandes mentes intelectuais nas faculdades e nas universidades pensam e estão ensinando os nossos filhos dessa forma. Eles ensinam aos nossos filhos que Deus não é bom. E se é bom, é um Deus muito fraquinho. Porque se Ele fosse bom e poderoso, não deixava acontecer coisas. Só que Ele não é o culpado das coisas acontecerem. É o desenrolar da história que é assim. Como? Porquê, pastor? Não sei. Eu não sou obrigado a saber tudo. A perguntar a Ele porque é que é assim. O que essas mentes intelectuais nas faculdades e universidades ensinam é que tudo aquilo que é eterno só é eterno enquanto dura. Portanto, curta a vida. Goza a vida enquanto dura. Usufrua das coisas boas da vida. Busque com afinco e com fervor a felicidade que a terra lhe pode dar, porque só é eterno enquanto dura. Quando não durar, deixa de ser eterno. Ora, nós não vemos o mundo assim. Nós não vemos as coisas de Deus assim. Eles afirmam também que a história não tem plano pré-estabelecido. A história está no seu destino. Tudo o que acontece é um acaso do destino. A visão do mundo sem Deus, igreja, é apavorante. Não queira ter uma visão do mundo assim. Olhe para o mundo com os olhos de Deus. 3 pontos que eu queria falar acerca de Apocalipse 5. E o meu objetivo é que você se alegre. Porque as coisas não estão ao acaso. As coisas não estão ao sabor do destino. As coisas estão controladas, estão governadas, são dirigidas, estão pré-estabelecidas, decretos e planos eternos foram estabelecidos antes mesmo deste mundo existir. Nós não vivemos ao acaso. Nós não vivemos ao sabor dos ventos, nem das estações do ano. Nós temos um símbolo da história. Em segundo lugar, nós temos um Senhor da história. E em terceiro lugar, a história que nós vivemos tem um sentido. É isso que eu queria falar convosco hoje. Abra o seu ouvido. Porque tudo aquilo que você vê nas internets acerca do Apocalipse é disparates autênticos. São completamente palhaçadas. Não foi isso que João quis falar. Não foi isso que Jesus, ao se revelar a Ele próprio, através da escrita do punho de João, não foi isso que Jesus quis transmitir ao seu povo. Por isso, abra o seu ouvido e escute estas maravilhas que você vai escutar hoje. 3 pontos, o símbolo da história, o Senhor da história, o sentido da história, que o Apocalipse 5 nos revela ao nosso coração. Por isso é que eu dei o nome desta mensagem, Os Segredos do Apocalipse. Porque, em primeiro lugar, Jesus nos chama à sala do trono. Só para aqui, anda cá.
Anda que eu quero te mostrar aquilo que eu tenho para ti. Anda que eu quero te mostrar aquilo que eu quero fazer na história da humanidade. E ao subirmos, sentamos e então assistimos a um espetáculo maravilhoso que Deus preparou através do livro do Apocalipse. Ele começa desenrolando o primeiro ato, mostrando o símbolo da história. O segundo ato, quem é o Senhor dessa história? E depois, no culminar do ato, ele nos mostra o finalzinho da história, o sentido da história. Porquê é que é assim? Esta não é a história da humanidade em geral. Tome nota. Esta é a sua história. Apocalipse conta a sua história. Não é a história do mundo lá fora, é a sua história. Deus está-lhe contando a história da sua vida. Qual é o símbolo da sua história? Qual é o Senhor da sua história? Qual é o sentido da sua história? Portanto, presta atenção que eu estou a falar para si. Em primeiro lugar, o símbolo da história, está no verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o quê? Um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Este livro, você parece que agora está aí, olhar para aqui, está fazendo uma imagem de um livro. Um livro, não é? Este livro é um pergaminho enrolado e selado com 7 selos. Porquê? Já vamos ver. O livro é em forma de rolo, selado com 7 lacres. E quem nos vai explicar isso é o profeta Ezequiel. No seu capítulo 2, verso 9 diz: Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas as lamentações, os suspiros e os ais. Vamos entender. No mundo antigo, quando alguém queria deixar um testamento, sabe o que é um testamento? Esse alguém escrevia, produzia as suas vontades, os seus desejos num pergaminho e enrolava. Depois, chamava 7 testemunhas e essas 7 testemunhas atavam um fio no rolo, cada um o seu fio, e na ponta, no nó do fio, existia o lacre, onde eles lacravam com o seu selo. Eram 7 testemunhas, 7 selos diferentes. E esse rolo ficava guardado. As testemunhas testemunhavam qual era o desejo, qual era a vontade do testamentário. Ora, o livro de João, o livro do Apocalipse, é nem mais nem menos que o testamento de Deus para o seu povo. É a vontade expressa de Deus, está escrita naquele rolo que ele tem na sua mão direita. Entenda uma coisa, a história da humanidade não está ao acaso. A história da humanidade, como eu disse, não está ao destino. A história da humanidade tem alguém com um desejo. E esse desejo está na mão direita do Criador. Ou seja, o rolo está na mão direita de Deus. A mão que governa, a mão que comanda, a mão que dirige, a mão que produz os seus decretos eternos, que produz os seus planos. O rolo na mão direita de Deus significa que quem governa a história através de planos e decretos eternos é Deus, não é você. Quem governa a sua história é Deus, não é o seu patrão. Não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é ninguém, não é a sua família, é Deus que comanda a sua história. Porque ela está na mão direita de Deus. A história não é dirigida ao acaso. A história não é dirigida pelas forças da natureza. Nós não somos fruto de vontades genéticas. A história ainda está na mão direita de Deus. Eu costumava dizer isto, o João deve se lembrar. Eu dizia isto muita vez. O mundo pode colocar uma vírgula na tua história. O mundo pode dizer está terminado, estás acabado, mas não. É Deus quem vai colocar o ponto final. Como se vê nos filmes, The End,
fim. É Deus que coloca esse fim. É Deus que coloca esse ponto final. Não é mais ninguém. Viva a história. Viva a história com os olhos em Deus. A história ainda está na mão direita de Deus. Agora, o que é isso escrito por dentro e por fora? Por dentro, escrito por dentro, estão os detalhes do documento lavrado. Ou seja, as vontades ponto por ponto. Está escrito por dentro. Por fora, eu tive por acaso, tive a oportunidade de ver uma fotografia na internet, o rolo escrito por fora. Ora, por fora estão os tópicos daquilo que está lá dentro. Ou seja, é uma visão geral, resumida, daquilo que se vai passar lá dentro. Isto quer dizer a plenitude do conhecimento de Deus sobre a história. Ele escreveu lá dentro e Ele nos deu os tópicos que estão escritos por fora. Ele conhece a nossa história. Ele conhece a história da humanidade. Agora, meus amados irmãos, se a história está na mão direita de Deus, então é muito fácil entender que Ele nunca será apanhado de surpresa. Nada do que acontece surpreende Deus. Porque está tudo planeado. Está tudo pré-estabelecido. Quer a gente quer não. Quer a gente entenda ou não. Está tudo planeado por Deus. Nada do que acontece na sua vida acontece sem significado. Se você chora, tem um significado. Se você ri, tem um significado. Se você é saudável, tem um significado. Se você está doente, tem um significado. Nada acontece ao acaso. Porque a sua história tem um começo, tem um meio e tem um fim. Esse é o símbolo da história. O símbolo da história, portanto, é aquilo que Deus já escreveu sobre nós. E está decretado na sua mão direita. É claro, mas pastor, são 7 bilhões de pessoas. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque a cada rolo, a cada figurativo, cada rolo é uma vida. Está tudo ali junto, na mão direita de Deus. Mas não só temos um símbolo da história, que é o desejo de Deus, o decreto eterno de Deus, nós também temos um Senhor nessa história. Você não é dono da sua vida, sabia? Tire o cavalinho da chuva. Você não é dono da sua vida. Você não pediu para nascer e você não sabe quando é que vai morrer. A sua vida não é sua. Você não manda na sua vida. O mais que você pode fazer é ser um rebelde. Querer remar contra a maré. Mas isso traz consequências. Verso 2 ao 4. Leia comigo. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Duas perguntas aqui interessantes. Qual foi a razão da pergunta do anjo forte? Primeira pergunta. E segunda questão, qual foi a razão de João chorar? Sim, que João estava na sala do trono. O local eterno da felicidade. É que ele foi para lá chorar fazer o quê? Já pensou nisso? Entenda, o rolo selado significa que o propósito de Deus na história ainda é desconhecido. E eu fico pasmado. Como é que há colegas meus pastores que já desenrolaram a história toda do Apocalipse? Eles sabem quando vai acontecer, como vai acontecer em tal data, vai acontecer assim, vai acontecer assado, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo. Eles sabem, mas só que o rolo está fechado ainda. Já pensou? Isso, só quem conhece o conteúdo do rolo é Deus. O rolo não nos foi revelado. Os seus ainda não foram cobrados. Abrir o livro significa muito mais do que revelar os planos de Deus. Abrir o livro significa que, ao ser aberto, aqueles planos de Deus, eles vão ser realizados.
eles vão se cumprir. O que está dentro do livro, a vontade expressa de Deus, o desejo de Deus, o que está dentro do livro é a materialização existencial da vontade de Deus para a humanidade. Por outras palavras, para você entender, quando o livro for aberto, a vontade de Deus vai se cumprir na humanidade. Está a entender agora? Então, olha a pergunta do anjo. E vi, verso 2, e vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? A pergunta do anjo é simples. O anjo estava perguntando: quem poderá cumprir os planos de Deus na história? Quem é digno de abrir o livro e, ao ser aberto, fazer cumprir os desejos de Deus? Sim, porque um testamento é para ser cumprido. Existe um advogado que vai ler o testamento e tudo aquilo que está escrito naquele testamento ele tem que ser materializado, ele tem que ser realizado para o bem e para o mal, para a felicidade de uns e a felicidade de outros. O mesmo acontece com o livro, o rolo que está na mão de Deus. Quem é digno? Quem é que pode cumprir os planos de Deus na história? E veja, aquilo mais interessante que eu notei aqui quando estava estudando é que isto não tem nada a ver com força ou capacidade. Não tem nada a ver. Se você sabe muito, sabe pouco. Se você é forte, se é fraco. Não tem nada a ver. O que o anjo perguntou é: quem é digno? Dignidade tem a ver com caráter. Caráter santo. Quem é digno? Não depende da força ou da capacidade, depende da dignidade. No reino de Deus, amada igreja, perceba uma coisa: não importa a força, a capacidade, nem a eloquência. No reino de Deus, o mais importante é a dignidade, é o caráter. Por isso, as bem-aventuranças, a transformação do caráter do cristão. E o cristão é influenciador do mundo. E o processo de santificação é o quê? Transformação de caráter. Produção de dignidade. Por isso nós somos diferentes. Curioso é que ninguém na terra, verso 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro porque ninguém era digno, nem mesmo olhar para ele. Pessoas que andam aí pensam que são grandes coisas. Não se achou nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém com um caráter digno aos olhos de Deus, que pudesse abrir este livro, que pudesse materializar a vontade de Deus na história. É por causa disso é que existe a impossibilidade radical de o homem seja melhor ou seja o senhor do seu destino. Você não é o senhor do seu destino. Sabe porquê? Porque você não é digno de interferir na história. Pastor, isto é duro de ouvir isso. Fala com Deus. É a palavra dele. Essa foi a razão porque o anjo forte falou isto, perguntou isto. E agora, qual foi a razão do que o Joãozinho, o apóstolo Joãozinho, o velhinho João, começou a chorar lá na presença de Deus? Porquê é que João chora? João chora porque se dá conta de que se ninguém abrisse o livro, o mundo entraria em estado de caos completo. Porquê? Porque se a vontade de Deus, se alguém não for digno de abrir o livro e implementar, materializar a vontade de Deus, não existe salvação. Porque dentro do livro está incluída a salvação de um povo. Se ninguém abrir, o mundo é caos e sendo caos não existe salvação. Alguém digno de cumprir os planos e as promessas divinas. Quando Paulo diz, no qual já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, essas bênçãos espirituais estão escritas neste rolo. Se ninguém for achado digno de abrir o rolo, essas promessas não se cumprem na nossa vida. Não temos salvação, não temos trono, não temos coroa,
não temos vestes brancas, não temos nada, é caos. Por isso João chora. João chora porque queria ter a certeza que os seus pecados e os pecados do povo que ele amava, que fossem perdoados. Se o livro não for aberto, os pecados não são perdoados. João chora porque ele queria ter a certeza que suas lágrimas seriam secadas na eternidade. Não mais clamor, não mais choro, não mais lamento. João chora porque se o livro não for aberto, os nossos corações não serão consolados. João chora porque se o livro não for aberto, a nossa história não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Se ninguém abrisse aquele rolo, o mundo estaria entregue ao caos. Agora repare bem. Existem aqui vários choros. Eu também choro aqui às vezes. Mas sempre que na Bíblia um apóstolo de Jesus ou um profeta do Antigo Testamento chora, é por uma causa nobre. Eu costumo chamar a Jeremias, eu e todos os outros que gostam de estudar a Bíblia, Jeremias era o profeta chorão. Porque Jeremias viveu a sua vida toda. Ele escreveu o livro de Jeremias nas ruas de Jerusalém chorando. O profeta chorão, só fazia era chorar. Mas ele chorava porquê? Por causa do destino que Israel ia levar. Israel ia para o cativeiro babilônico. E então Jeremias chorava. O apóstolo João chorou. O apóstolo Pedro chorou. O apóstolo Paulo chorou. Por causa de quê? Dos pecados do povo. Por causa das perseguições que o povo estava sofrendo. Tudo por causas nobres. Isto nos revela a diferença do cristianismo dos apóstolos do Novo Testamento e o cristianismo nos nossos dias de hoje. Ninguém mais chora pelo pecado. Ninguém mais chora por compaixão a um irmão seu. Ninguém mais chora pela obra de Deus. Ninguém mais chora pela dificuldade que há em proclamar o Evangelho de Cristo. Ninguém mais chora. O povo cristão hoje anda mais preocupado com a sua vidinha, com o seu bem-estar pessoal, social, com o seu status social, do que se preocupa com a proclamação do Evangelho. Deixe que eu lhe dê uma novidade hoje. Todo o livro do Apocalipse é um chamado à igreja para proclamar o Evangelho. Quando chegarmos ao capítulo 21, você até vai entender porquê. Nós justamente choramos por muitas coisas. Choramos por tudo e por nada. Pela morte do cão, do gato, do pitacil, do periquito. Pela falta de material. Pela falta financeira. Porque nos ofenderam. Mas nunca choramos pelas coisas de Deus. Já viu isso? Na hora do choro, na hora que João estava chorando, algo aconteceu. E isto revela para nós algo importante. Olha aí o verso 5. Todavia, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este ancião pega num crente chamado João. Estava em desespero, lícito, justo, digno, chorando por uma causa nobre, chorando por aquilo que é de Deus. Mas este ancião, ele pega neste crente chamado João e o devolve de volta para Jesus. Não chores, querido, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para se tornar digno de abrir o rolo da tua história e quebrar os seus selos. Amém, igreja? Jesus
é digno de conduzir a sua história. Agora deixe-me perguntar, como é que você está atendendo a alguém em desespero? O ancião viu João chorar. Ele deve ter saído lá do fundo de um trono seu e chegou ao pé de João. João, tá, calma, não te esperes. Cristo venceu. Ele se tornou digno porque ele conquistou a dignidade perante os olhos de Deus, para poder materializar os desejos de Deus. Não chores. E nós? Face ao desespero dos outros, o que é que nós estamos fazendo? Será que nós estamos pegando nessas pessoas e devolvendo-as para Cristo? Será que nós estamos falando, não chores porque Jesus ressurgiu? Ele ascendeu aos céus, Ele hoje está sentado no trono e Ele hoje governa a tua vida. Não chores. Será que é assim que nós fazemos também? Porque é que Jesus é digno de conduzir a minha história? Porque Ele venceu. Porque Ele é a força da tribo de Judá. Porque Ele é herdeiro do trono de Davi. Porque Ele conquistou a minha história naquela cruz. Por ser Ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha comigo o verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um Cordeiro, Jesus, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 7 chifres quer dizer poder soberano. Cada vez que aparece chifre na Bíblia, é sinónimo de poder. Jesus tem 7 poderes, tem o pleno poder, o poder soberano. Ele também tem os 7 olhos, que é a sabedoria plena. Ele é o Senhor da história. Jesus, o Cordeiro de Deus, é o Senhor da história da humanidade. Ele é o Senhor da sua e da minha história. Nós não andamos à deriva como um barco sem vela. Nós temos quem conduz a nossa história. A nossa história está na mão direita dele. E esse é o segundo ponto, o Senhor da história. Como nós vimos, Jesus, o Cristo, o Cordeiro, o leão de Judá, aquele que reina sobre a história, Ele é o Senhor da história, e Ele é também digno de abrir o livro. Verso 7. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A palavra tomou, este verbo, é mais poderoso daquilo que você imagina. Porque a palavra tomou traz a ideia de que Deus o entregou. Deus disse, tu és digno. Por isso eu te entrego o meu testamento nas tuas mãos. Eu te entrego a história da humanidade nas tuas mãos. Tu és digno de abrir o livro. Tu és digno de quebrar os 7 selos. E isto me ensina que Deus Pai governa a história através de Deus Filho. Ele é o Senhor da história. É Ele quem está comandando, é Ele que é o timoneiro da nossa vida. Eu não ando ao Deus dará. Eu não ando abandonado. Eu não ando sozinho no mundo descabido, sem sentido, não. A minha vida tem sentido, sim. E é isso que nós vamos ver agora, o terceiro ponto, é o sentido da minha história. O sentido da história do povo. E é a partir deste momento que Jesus toma o rolo, toma o livro, que, se Deus me permitir, na próxima sermão do Apocalipse, é o capítulo 6 todo, que é os 7 selos, nós vamos experimentar, perceber qual é a obra de Jesus agora, a partir que Ele toma de Deus o livro. Ele toma de Deus os decretos eternos. Porque Ele é digno, porque Ele tem um caráter digno, porque Ele o conquistou na cruz. Essa conquista começou no jardim do Getsemane, quando Ele disse, Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, faça-se a tua vontade. Um caráter de obediência, um caráter submisso, um caráter digno de fazer a vontade do Pai. E então qual é o terceiro ponto?
Qual é o sentido da história? Jesus vai agora abrir o livro. Jesus vai quebrar os selos, vai desenrolar o livro, vai começando proclamando a vontade do Pai, os projetos do Pai, os desejos do Pai, o testamento do Pai. Este ato de quebrar os selos e abrir o livro, ele tem implicações diretas para a nossa vida. As implicações derivadas do rompimento dos selos, que vamos ver depois a partir do próximo sermão, nos dão algumas dicas sobre o que nós estamos fazendo aqui. Por isso é que a história tem um sentido. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Não sei se você está a entender bem aquilo que está ouvindo. O sentido da sua vida ainda está na mão direita de Deus, não está fechado ainda. Não é um capítulo inacabado, nem uma história mal contada. Não. O sentido da sua vida tem implicações por causa dos desejos e decretos eternos de Deus para cada homem, para cada mulher. E quando Cristo romper os selos, e nós vamos ver depois, na quebra dos selos, que nós vamos tentar perceber o que é que nós estamos fazendo aqui hoje. Qual é o meu papel na história deste mundo? Você não nasceu só porque o seu pai e a sua mãe tiveram um encontro. Você nasceu por decreto de Deus. Foi Ele que te decretou. É um desejo dele. E ao acontecer esse desejo de Deus no seu nascimento, toda a sua vida tem um sentido. E esse sentido está no descelar do livro. Qual é o meu propósito em tudo o que eu possa fazer? Em primeiro lugar, o sentido da história da minha vida é a glória de Deus revelada em Cristo em mim. E está aí no verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensas, que são as orações dos santos. Portanto, o primeiro sentido da história da minha vida em relação a Deus, a Cristo, é a adoração a Deus através de Jesus. Esse é a chave. Pastor, mas hoje estou triste, louve. Pastor, estou muito alegre, louve. Pastor, dói-me a perna, louve. Dói-me a cabeça, louve, porque esse é o sentido da história. Você foi criado para o louvor de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado, foi feito, nasceu para refletir a glória de Deus através de toda a sua vida. Seja curta, seja comprida. E isto Paulo nos diz em Filipenses 1:20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Nada serei? O Paulo era doido. Ele foi envergonhado de toda a maneira, ele foi apedrejado, ele foi deixado quase como morto, ele foi chicoteado 5 ou 6 vezes, ele foi preso nas masmorras, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o sentido da minha vida é o louvor a Cristo, é a adoração a Cristo, em tudo o que eu fizer, até a lavar a sanita lá na sua casa de banho lá em casa, a cozinhar, no trabalho, na convivência social, na igreja, com os irmãos, com os amigos, com os inimigos, em tudo. Seja engrandecido Cristo no meu corpo. Esse é o sentido da sua história. É engrandecer a Cristo. Segundo, ter a certeza que não está sozinho, que alguém o escuta. As aflições do povo de Deus podem ser levadas ao trono de Deus em oração, está aí no verso 8. As 24 taças que aqueles anciãos tinham, cheias de incenso, ou seja, as orações dos santos, a oração daquele que já foi transformado, tem um caráter digno. A oração é incenso que é levado
até à presença de Deus. Presta atenção. Deus ouve essas orações. Enquanto aqui vivermos em sofrimento, glorifiquemos a Deus. Que a nossa boca nunca se cale para glorificar a Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Terceiro lugar, o empenho da igreja é a evangelização. A igreja tem que estar empenhada. A igreja tem que estar compromissada de que, uma forma ou de outra, a palavra de Deus tem que continuar. Olha o que é que diz aí no verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os 4 seres viventes, que significa a igreja, os 24 anciãos, que significa a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, os 4 seres viventes significam o povo de Deus. Todos entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os teus, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. A atitude da igreja, a postura da igreja, o chamado da igreja, não é para você estar aí sentado, não é para você usufruir dos confortos da igreja, não é para você usufruir de status na igreja. O sentido da história da igreja é a evangelização, a proclamação do evangelho a todo o povo, língua e nação. Mas em quinto lugar, ou melhor ainda, à medida que os seus vão sendo quebrados, e nós vamos ver, o centro da história são os crentes em Jesus. Os seus servem para nos alertar a fazermos discípulos, toda a língua, povo e nação. É para isso que nós vivemos esta vida. Custa a entrar, não custa? Custa a entrar? Sim, custa. Mas o sentido de eu morar, de eu viver neste mundo, é fazer discípulos para Cristo. É proclamar o Evangelho. Tudo o que você é ou tem nesta vida, tudo o que você conquistou nesta vida, só tem uma finalidade, só tem uma utilidade: ganhar almas para Cristo. Todo o empenho da sua vida deve ser neste olhar. Por isso, depende muito como é que você olha o mundo, a sua cosmovisão do mundo. Depende muito. Porque você, se olha o mundo para si, você nunca vai ganhar almas para Cristo. Quarto lugar, a postura da igreja no mundo é servir de testemunho. A igreja tem que testemunhar de Cristo. Verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós temos que testemunhar. Com o testemunho, com o nosso testemunho, nós ganharemos almas para Cristo. Com o nosso empenho na proclamação do Evangelho, nós ganhamos almas para Cristo. E os constitui reino e sacerdotes é discipulado, é discípulos. Essa é a nossa missão. Quinto lugar, a atitude do povo de Deus. Conhecendo todas estas coisas, conhecendo qual é o símbolo da minha história, conhecendo qual é o Senhor da minha história e conhecendo também o sentido da minha história, eu vou viver numa vida de entrega total ao Rei Jesus. Entrega total ao Rei Jesus. Versos 11 em diante até o final. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares. Agora olha,
proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra, e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, a igreja, respondiam: amém. E também os anciãos se prostraram e adoraram. O que é que os seres viventes, a igreja, o que é que os anciãos, o que é que todos os seres da terra e debaixo da terra e do ar estavam fazendo? Eles estavam adorando e louvando a Jesus. Como? Não só por palavras. E é isto é que nós hoje aqui ainda temos que começar a produzir para Cristo. Veja, aí no verso 11, o poder, o que é o poder? São os nossos esforços. A riqueza são os nossos bens. Sabedoria é a nossa inteligência, o nosso talento e a nossa habilidade. A força é o vigor da vida, é a nossa juventude. Aqueles que dizem: quando for velhinho, eu vou me dedicar a Cristo. Não, você já não está a dar o melhor para Deus, porque o melhor já você o viveu. A força nós damos a Cristo no vigor da nossa mocidade. É claro, eu não vou me encostar à boxe. Aliás, eu estou farto de dizer, o meu último suspiro vai ser a pregar. Não se admite se um dia estiver aqui pregando, cair para o lado. Porque esse é o meu desejo. Mas já não estou muito novo, mas perdi muito. Perdi muito daquilo que podia dar a minha força a Deus, a Cristo. A honra, o que é dar honra a Jesus? É o nosso melhor. É tentarmos fazer o nosso melhor. É nos empenharmos, é nos descompromissarmos. A glória é ser por nós exaltado. O louvor é prestarmos o nosso culto diário. Culto diário a Deus. Agradecer-lhe a Ele por tudo. Louvá-lo, adorá-lo, mesmo em silêncio, na condução do seu carro, no seu trabalho. Você pode fazer isto tudo. Digno é Jesus disto tudo. De poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno disto tudo. Ele é digno de receber a nossa entrega total. Não dê só 10% de si a Cristo. Faça isso. Entregue-se totalmente nas suas mãos, porque Ele é o Senhor da sua história. Se você é quem é porque Ele o permite. É porque Ele está conduzindo. Pastor, se estou sofrendo, não interessa. O deserto é para sofrer mesmo. O deserto é para nós aprendermos a como depois vamos renascer das cinzas, tal fênix, a pontos de o glorificar mesmo no sofrimento, a pontos de o glorificar mesmo na dor, a pontos de o glorificar mesmo com a arca vazia, mesmo com as contas a zero, com a gaveta cheia de faturas. Glorifique, glorifique, glorifique. Glorifique. Porque esse é o sentido da nossa história. Fomos criados para glorificar. Fomos criados para o exaltar. E não para nos exaltarmos a nós próprios. Eu quero terminar dizendo: veja a sua vida à luz do Apocalipse 5. Não se entregue ao desespero do que será o amanhã. Basta a cada dia. Eu sou mau, diz Jesus. Viva dia após dia, como se fosse o último, sabendo que as suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Mas eu tenho que o viver como se fosse o último. Quero que eu lhe diga um segredo. Jesus Cristo viveu intensamente a sua vida. Ele não perdeu um minuto de oportunidade. Vive intensamente a sua vida. Independentemente de como estamos vivendo, o que é que estamos passando, qual é o mundo que gira à nossa roda, as circunstâncias adversas, são adversas, mas olhe, a igreja do povo de Deus, escute bem,
A igreja do povo de Deus não tem que temer diante do caos. Porque a igreja do povo de Deus já venceu, já está coroada. Isto é só mais um bocadinho. É só mais um instantinho, isto já vai acabar. O filme a cassete vai terminar. Está a entender, igreja? Não tema diante do caos deste mundo, porque o pecado afetou a todos, até a igreja. Nós não estamos isentos do caos. Nós não estamos isentos das tribulações. Nós não estamos isentos das circunstâncias adversas. Nós fazemos parte ainda deste mundo. Não somos deste mundo, mas ainda estamos. A história, e eu queria que você gravasse isto bem gravado no seu coração. A sua história não está entregue a si mesmo. Você não é o dono da sua vida. A sua história está na mão direita de Deus. E quem vai abrir o rolo da sua vida é aquele que conquistou dignamente o direito para abrir e fazer cumprir as promessas de Deus em cada vida, em cada homem e em cada mulher. Existe um soberano Senhor, Cristo. Ele está conduzindo a história sobre tudo e sobre todos. Nada está ao acaso. Nada passa em vão. E os segredos do Apocalipse estão revelados em Cristo Jesus. Você quer entender o Apocalipse? Olhe para Cristo. Amém? Se Deus assim permitir, próximo sermão, vamos nos deliciar com a abertura dos 7 selos. E vamos analisar o que é que quer dizer cada selo que vai ser aberto por Cristo Jesus. Amém? Que Deus os possa abençoar em nome de Jesus.